Olá, MCM da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês sobre o tema que foi proposto para ser discutido e conversado nesta tarde. E o tema é: Meus filhos cresceram. E agora? Eu tenho a experiência de ser pai de 3 filhos. E na minha experiência como pai, me chama muito a atenção um texto que está escrito no Salmo 127, o versículo 3, que diz que os filhos são herança do Senhor. É muito significativo para mim pensar sobre isso, porque quando eu penso que os meus filhos são presentes de Deus, necessariamente eu sou levado a refletir que antes de serem os meus filhos, eles são de Deus. E isso é bastante significativo para a vida da gente como pai. Os nossos filhos são presentes de Deus. E aquilo que nos é dado como presente faz bastante diferença na nossa vida. Especialmente porque nós recebemos como herança mesmo. E enquanto vivemos, nós estamos recebendo herança. A exemplo daquilo que a gente lembra muito bem daquela história de um pai que deu uma herança em vida para os seus filhos. E Deus nos dá filhos como herança, como presentes. O tema que é proposto para essa tarde, ele nos diz que os filhos, eles crescem. E quando eles crescem, o que é que deve acontecer? É interessante que o modelo que a gente tem de crescimento não é só relacionado ao crescimento físico. O modelo que Jesus nos dá na palavra é que ele próprio crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Esse é o nosso desafio como pais. Ver os nossos filhos crescerem em todas as dimensões, intelectualmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, para que eles ocupem de fato no mundo o seu lugar e desempenhem a missão que eles têm para desempenhar neste mundo e que carece tanto da atuação de, de seres humanos comprometidos. E aquele que conhece a Deus, no mínimo, se compromete com a melhoria deste mundo que carece tanto da nossa intervenção. É interessante que o texto que consta na revista e que foi proposto para a gente pensar sobre ele, ele diz que a gente tem que aprender com os animais. E aí cita o exemplo da águia. A águia, que é um exemplo de fidelidade, porque a partir do momento que o macho acasala e procria com uma fêmea, ele vive com ela todos os dias da sua vida. Mas tem um detalhe em relação aos filhos. Ele sobe ao lugar mais alto da montanha e ali constrói o ninho e coloca todas as coisas que ele precisa para serem confortáveis para os filhos que chegarão. Mas interessante é que chega um tempo quando aquelas águias, filhas, crescem, que eles identificam que é o momento deles alçarem os seus próprios voos. E que medidas eles adotam? Retiram todas as coisas que davam conforto dentro do ninho e passam a deixar apenas a madeira que está ali, né? Os galhos que foram colocados ali para confeccionar aquele ninho.
E com isso eles obrigam os filhotes que já têm condições de voar a saírem para viver as suas próprias vidas. Na nossa cultura não é assim que acontece. Em regra, a gente fica muito feliz quando os filhos estão dentro de casa e a gente, de fato, só gostaria que eles saíssem dentro de casa quando fossem se casar. Não é assim que funciona? E em outras culturas é diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, os filhos, ao concluírem a escola aos 18 anos, eles saem de casa e vão morar nas próprias universidades. E muitos deles sequer voltam para casa. Não é assim conosco. Nós fazemos questão de suprir todas as necessidades, no popular, casa, comida, roupa lavada, porque a gente não quer que os filhos eles saiam da nossa companhia e da nossa presença. Mas é importante e é sinal de maturidade e de crescimento que eles busquem alçar os seus próprios voos. E quando eu penso nisso, me veio a curiosidade de um texto, né, de um autor desconhecido, que ele diz que os filhos são como pipas. Nós os ensinamos a voar, mas eles não voarão o nosso voo. Nós ensinamos a sonhar, mas eles não sonharão o nosso sonho. Nós os ensinamos a viver, mas eles não viverão a nossa vida. Porém, em cada voo, em cada sonho, em cada período de sua vida, permanecerão para sempre os rastros, as marcas dos nossos ensinamentos. O desafio é a gente dar aos nossos filhos raízes e asas. Os fundamentos, os ensinamentos para que eles vivam, para que eles marquem presença, para que eles sejam os melhores filhos de Deus, agindo em nome de Deus neste mundo. Mas eles precisam ter asas para alçar os seus próprios voos. Eu creio que vocês já ouviram também a expressão de que os filhos são como navios. E muitas vezes nós achamos que o porto é o lugar mais seguro porque tem uma âncora que está ali segurando aquele navio. Mas aquele navio, enquanto está no porto, ele está em preparação, em abastecimento, colocando todas as provisões para se lançar ao mar. O navio só é navio cumprindo a sua missão de alçar os mares. Foi para isso que ele foi criado, para viver suas próprias aventuras. Assim são os filhos. Por mais segurança que eles possam sentir junto dos pais, eles nasceram para singrar os mares da vida. É assim que Isamitiba, o educador, diz. É claro que o lugar mais seguro do navio pode estar no porto, mas ele não foi feito para permanecer ali. De igual modo, os nossos filhos, eles não foram feitos para permanecer todos os dias conosco. É interessante a gente pensar que quando os filhos voam, eles estão de fato cumprindo simplesmente o papel para o qual eles foram criados. E nós devemos nos sentir felizes de ver os nossos filhos alçar os seus próprios voos, é sinal de que eles são pessoas amadurecidas. Nós não devemos, de maneira nenhuma, contribuir para que os nossos filhos experimentem as síndromes de Peter Pan, que é aquilo de não querer crescer, né? Não querer crescer não é o natural da vida, mas nós queremos que eles, de fato, vivam a sua própria vida e cumpram o fim,
que Deus estabeleceu para a vida deles nesse mundo. Que a gente, como pais, possa, consciente disso, de que eles não são nossos, que eles são de Deus, que eles estão aqui para agir nesse mundo, contribuir e ficar felizes de ver os nossos filhos fazendo aquilo que nós sabemos que deveríamos ensinar a eles. Vamos contribuir para que eles tenham raízes sólidas, mas que eles tenham as asas para voar. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E há o tempo dos filhos ficarem com a gente, mas há o tempo também deles construírem suas próprias histórias para além da história que eles viveram conosco. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Fiquem com Deus, fiquem bem.